Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Meu nome é Anderson Gomes, para quem não me conhece. Nesse vídeo nós vamos falar sobre algo muito interessante, sobre a projeção astral. Vamos falar sobre os arquétipos da projeção astral. Olá amigos, então vamos lá nesse assunto interessante que é a projeção astral. Não esqueçam de você curtir, de vocês curtirem o vídeo, se vocês gostarem. Aquele que está chegando agora, que acabou de procurar lá no Google, que teve um rastrozinho de instinto e pensou alguma coisa e de repente chegou lá no nosso canal, são os nossos amigos mentores espirituais trabalhando junto e levando você ao conhecimento. Então, você que está chegando agora, que quiser se inscrever, assista o vídeo, se gostar, se inscreva depois. E lembrando que nós temos também o nosso Instagram agora aberto, que é Anderson Gomes Real. Então, às vezes a gente bota lá uma frasezinha de um livro, fala alguma coisa, lembra de um vídeo. A gente tem um outro canal de comunicação mais, digamos assim, mais livre, mais tranquilo, Então, vamos lá. Nós vamos falar aqui sobre os arquétipos da projeção astral, O que são? Primeiro, tem gente que pensando agora, o que é projeção astral? É quando o nosso espírito se desprende do corpo, durante o sono ou em qualquer momento que o nosso corpo fica letárgico, em sonolência, quando ele se desprende e ele vai para o plano espiritual, buscar aquilo que lhe interessa, E o que é arquétipo, Seriam os padrões de coisas que estão na nossa mente, que são símbolos, são imagens, são vivências, e essas coisas interferem na nossa projeção e, de certa forma, cria-se uma modificação de imagem, de percepção, de acordo com aquilo que é a nossa crença, Então, vamos lá. Então, eu vou dar um exemplo inicial, para nós darmos um start do que nós vamos falar aqui. No livro Iniciação à Viagem Astral, do espírito Lancelin, psicografado pelo médium João Nunes Maia, eu sempre cito esse livro, o espírito Lancelin, ele também estava aprendendo sobre essas situações da projeção astral, e eles buscavam outras pessoas encarnadas que também pudessem ser trabalhadores no plano astral. E existiam trabalhadores de diversos níveis. Um dos trabalhadores que era candidato a ajudar no plano astral era um pastor. Não me lembro do nome agora do livro, E o espírito guia dele, que era o Miramês, que era o mentor do Lancelin, levou ele até esse pastor e disse, nós vamos agora ajudá-lo a sair do corpo em projeção para que ele possa começar a ensaiar o trabalho fora do corpo. Então, todos eram espíritos candidatos e poucos realmente chegavam no ponto de trabalhar. Então, quando eles tiraram esse pastor do corpo, veio naturalmente os arquétipos da mente dele para aplicar isso no plano espiritual. Então, o que aconteceu? Quando ele despertou espiritualmente, ele saiu do corpo no sono, levantou, e ele teve consciência que ele estava fora do corpo, o que ele pensou? Ele se viu biblicamente. Ele era um pastor, naturalmente ele ia ter os arquétipos dele. Qualquer pessoa tem arquétipos, gente. Ele se viu arrebatado, que é assim que se fala biblicamente. Então ele se viu arrebatado. Assim como Paulo falou numa passagem, um homem foi arrebatado do corpo, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Então, quando ele viu o espírito do Miramês, do Lancelin e das outras pessoas que trabalhavam fora do corpo, dos outros espíritos, ele não viu o Miramês. Ele via a luz do Miramês, ele via a luz ali do espírito Lancelin, mas no mesmo momento, devido à mente dele não aceitar que existiam espíritos que pudessem se comunicar com ele, a mente dele trocou, assim como um sistema operacional, para que não tivesse, digamos assim, o choque. Na frente dele, Lancelin era Moisés, o Miramês era Moisés, o Lancelin era um outro espírito bíblico,
eu não lembro se era Davi, e assim ele foi associando, ele associava cada espírito daquele a um personagem da Bíblia. E ele se ajoelhou, ele se comoveu, porque estava diante, né, de Moisés e tudo mais. E eu não lembro agora muito da história, que faz tempo que eu li esse livro, mas depois ele foi reconduzido, ele foi se distraindo, ele foi se modificando, modificou o padrão energético e foi para outras coisas da mente dele, totalmente perdido, e ele foi reconduzido ao corpo. Então vejam como os nossos padrões mentais, veja como a forma que nós aprendemos as coisas, os conhecimentos que nós adquirimos, esses conhecimentos, cada um anexado, vinculado a uma forma de ciência, uma forma de cultura, né? Uma educação castradora, uma religião dominante, né? Então, uma série de coisas que criam, na verdade, bloqueios para a sua projeção astral. E aí você deve estar pensando agora na sua religião, nas coisas que você pensa, e não é só isso. O nosso comportamento, a forma como nós agimos, como nós somos no dia a dia. E o que acontece? Quando nós nos projetamos no astral, essas verdades que existem em nossa mente, que estão lá dentro, né, querendo sair para fora, que às vezes estão até inconscientes, elas vêm à tona quando nós saímos do corpo. Porque quando nós estamos livres em espíritos, nós somos, como eu poderia dizer, originais. Né? Nós não estamos presos às amarras, digamos assim, os véus, né, que nós colocamos socialmente, as vergonhas, as coisas que, não, eu não vou fazer isso aqui porque ninguém vê eu fazendo isso. E no plano espiritual nós fazemos. Né? Então, pense bem. Às vezes as pessoas perguntam assim, Anderson, mas quando eu saio do corpo eu estou sempre num lugar assim, ou eu estou sendo perseguido, ou eu estou num lugar desse tipo, daquela forma, eu tenho visões de anjos. Vejam, muito do que nós vemos são arquétipos da nossa mente. Então nós precisamos, de toda forma, buscar, né, eliminar os arquétipos, pensar de forma clara, de forma objetiva, de forma consciente sobre como é a existência no plano espiritual, estudar o máximo possível de como funciona o plano espiritual, de como é, para que a gente possa se livrar dos arquétipos, eliminar os arquétipos. A forma que nós... Às vezes uma pessoa vem, vou dar um exemplo, uma pessoa vem muito da religião católica, e aí quando ela se desprende do corpo, todo mundo é anjo para ela. Ah, eu vi um anjo, eu vi uma luz e aí tinham asas. Por quê? O arquétipo, gente. O arquétipo da nossa visão religiosa ali vindo, e às vezes a pessoa gosta muito da cultura indiana, então tem muitos elementos em casa e coisas. O que acontece quando ela vai para o plano astral? Arquétipos. Né? Não que ela não possa, por ser simpática, né, a um tipo de cultura, de religião, não ver espíritos relacionados àquela religião. Pode, é natural, pode, e existem espíritos que têm vestimenta budista, indiana, espíritos que estão do outro lado e ainda vestem a batina de padre, e atuam como padres, mas tendo conhecimento do plano espiritual. Né? Então isso é muito natural, mas o que eu digo para vocês é tentar ao máximo possível retirar os bloqueios, coisas que poderíamos dizer que são lixos, né? Lixos mentais que nos atrapalham, né? Não colocar certos tipos de conhecimento como verdades absolutas e infinitas de forma a criar bloqueios. Né? E lembrando que não só isso, não só a cultura, conhecimento, religião que nós aprendemos, o nosso padrão de pensamento, as coisas que nós pensamos, a nossa evolução moral, os nossos desejos, as coisas que nós perseguimos, também se tornam arquétipos que nos levam, nos transportam, são os ímãs que nos atraem. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, Você é muito apaixonado por uma moça ou por um rapaz, né? E quando você dorme, você vive pensando nessa pessoa.
né? Ah, como eu gostaria, né, de ter aquela pessoa do meu lado, como eu gostaria de namorar, eu gosto muito daquela pessoa, eu acho aquela pessoa fantástica, e você vive 24 horas por dia pensando nessa pessoa. Quando você dormir e você se levantar em espírito, o que vai acontecer? Você condicionou o dia inteiro a sua mente a isso. Você vai buscar aquilo que você deseja. Você vai atrás dessa pessoa. Só espero que você não esteja virando um obsessor dessa pessoa, um espírito assediador, né? Porque às vezes até a gente na boa intenção, a gente pode ficar lá atrapalhando a vida de uma pessoa, né? Então veja, tudo na nossa mente tem que ser trabalhado para que não se torne uma auto-obsessão, para que quando a gente saia do corpo, nós não sejamos escravizados por nós mesmos, pelos nossos próprios pensamentos, né? Então veja, aquela pessoa que está sempre preocupada em beber, hoje é quinta-feira, eu gostaria de tomar uma cerveja, que está todo dia assim, esse fim de semana eu não tomei nenhuma. O que vai acontecer? Ela vai dormir, ela vai atrás do vício, da coisa que ela mais gosta. Aquela pessoa mais ligada à sensualidade exacerbada, ao sexo descontrolado, o que ela vai acontecer? Ela vai sair do corpo e vai para os lugares astrais onde existe esse tipo de situação, que normalmente são lugares obscuros, lugares de energia mais baixa, né? Então, cada um vai buscar aquilo que lhe traz o condicionamento da mente, vai enxergar isso, vai enxergar o plano espiritual da forma, do molde que está na sua mente, né? E geralmente, vamos pensar bem aqui, vamos meditar, né? Nós fazemos isso no dia a dia, né? Nós olhamos a vida de acordo, estou até fazendo aqui, gesticulando, de acordo com o molde que nós temos na nossa cabeça. Nós só enxergamos o mundo de acordo com aquilo que nós aprendemos, com as nossas culturas, ensinamentos, educação, nossos traumas, nossos amores, nossas perdas, nossa história, tudo está em um molde. E às vezes o que vem de fora nós não queremos porque aquilo vai nos tirar da nossa zona de conforto, do nosso mapa mental do que nós conhecemos. Então nós precisamos, expandir a nossa mente, abrir, aceitar que existem outros mundos, que existem outros pensamentos, que existem formas de vivência diferentes, que nós podemos nos modificar, nos evoluir, nos melhorar. Então, gente, é isso que tinha para esse vídeo, para nós falarmos e esclarecer um pouco sobre esses arquétipos da projeção astral, por que quando nós saímos do corpo nós temos essas visões tão atribuladas, e se nós eliminarmos isso pouco a pouco, ir melhorando, filtrando, tendo a mente mais aberta, a consciência mais universal, né, nós vamos conseguir melhorar muita coisa na nossa comunicação astral, na nossa projeção astral, na nossa mediunidade. Então, meus amigos, é isso que tínhamos para esse vídeo. Muito obrigado. Até lá!